Se você vai fazer banca CESP e Sebrasp, sua prova cai direito penal, é indiscutível. O estudo desse conteúdo é indiscutível. Não tem negociação. Coloca uma caveira lá no seu cronograma, no seu planejamento. Tem que estudar classificação dos crimes, ok? E a gente vai estudar uma classificação não tão usual, daí o fato de derrubar muita gente quando cai em provas, porque geralmente o concurseiro ele se empolga quando estuda a classificação dos crimes, assim que se depara com os crimes materiais, crimes formais, crimes de mera conduta, crimes próprios, comuns de mão própria, crimes permanentes, continuados, enfim. E esquece da classificação de um crime de empreendimento ou de atentado. O que é um crime de empreendimento ou de atentado? Isso que vai cair na sua prova e você vai acertar. Isso que vai cair na sua prova. Antes, é interessante entender que o legislador ele pune de forma mais severa o crime consumado, porque houve ali um resultado, né, obviamente nos crimes materiais, do que um crime tentado. Então, a pena de um crime consumado ela é maior do que a pena de um crime tentado, até por força do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. Porque lá o Tratado da Tentativa disse que pune a tentativa com a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Ou seja, para eu estabelecer a pena de um crime tentado, eu pego a pena do crime consumado e diminuo de 1 a 2 terços. Aí eu tenho uma pena do crime tentado. Então, gente, por que esse falatório todo? Ora, porque no crime de atentado ou de empreendimento, não importa se o cara conseguiu a consumação ou não, a pena é a mesma. A pena do crime é a mesma, tanto faz se ele conseguiu a consumação ou se ficou apenas na figura da tentativa. Conseguiu visualizar isso? Pensa no crime do artigo 352 do Código Penal, evadir ou tentar evadir o preso ou a pessoa submetida à medida de segurança. Então veja, se o preso consegue fugir do estabelecimento onde ele está custodiado, a pena será a mesma se ele ficar simplesmente na tentativa. Ou seja, ele tentou fugir, mas não conseguiu. A pena vai ser a mesma. Aí pensa no contexto, né? O preso chegando lá na cela e fala pro seu irmãozinho, que é assim que ele se comunica. Irmãozinho, não deu certo, mas pelo menos, como ficou só na tentativa, eu vou ter aí uma diminuição de pena lá, conforme o artigo 14, parágrafo único do Código Penal, que ele sabe muito de dispositivos legais. E aí vai passando um policial penal, que ainda está estudando para concurso, e é negativo o preso. Negativo. O crime que você cometeu foi um crime de atentado ou de empreendimento. Portanto, não importa se você conseguiu a consumação ou não, a pena vai ser a mesma. Ou seja, deu ruim. Ei, o crime de empreendimento ou de atentado admite tentativa? Mas é claro que admite. É claro que admite a tentativa. No caso do preso que eu acabei de citar, ele tentou se evadir do local onde está custodiado. Ora, isso ficou na mera tentativa. Ele não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. A grande diferença é que a tentativa vai ser punida da mesma forma que o crime consumado. Então, no caso, o legislador afastou nos crimes tentados ou de empreendimento aquela figura lá que nós falamos do artigo 14, parágrafo único. Não vai ter aquela diminuição, porque o próprio tipo penal já traz a tentativa dentro do próprio crime. Evadir ou tentar evadir. Então já trouxe ali tudo no mesmo bolo. Não importa, meu amigo, se você conseguiu a consumação ou não. Vai ser punido da mesma forma com a mesma pena. Conseguiu visualizar isso? Então essa é a consequência de um crime de atentado ou de empreendimento. A figura da tentativa, ela não está lá numa norma de extensão do artigo 14, na parte geral do Código Penal. Ela se encontra dentro do próprio dispositivo legal, que nós chamamos de uma adequação típica de subordinação imediata. Não vou precisar de mais nada. Já está aqui tanto o crime consumado como uma tentativa. Acabou a história. Tudo bem? E o que vai cair na nossa prova é uma novidade legislativa trazida em 2021 pela nova lei de licitações e contratos. Lei 14133 de 2021. O que essa lei fez? Ela pegou todos os crimes da antiga lei de licitações e contratos, que é a lei do cão, que ainda continua em vigor, diga-se de passagem, lei 8.6666, e ela pegou os crimes dessa lei e jogou tudo no Código Penal. Todos os crimes de licitações agora estão no Código Penal. E dentre eles, tem lá no artigo 337K, salvo engano, o crime de afastamento de licitante. Afastamento de licitante. O que diz este tipo penal? Afastar ou tentar afastar licitante. Olha só, crime de empreendimento ou de atentado, trazido pela nova lei.
de licitações e contratos. Por isso que isso é importante e vai cair na nossa prova. Ora, afastar ou tentar afastar licitante. Não importa se o cara conseguiu afastar ou se ele ficou na tentativa de tentar afastar. Ele vai ser punido com a mesma pena. Crime de empreendimento ou de atentado, previsto no Código Penal, trazido pela nova lei de licitações. Isso vai cair na sua prova, beleza? Se na hora, Léo Júnior, eu não consegui lembrar desses institutos, dessa definição toda, de todo aquilo que você falou, ora, muito simples. É só você entender que lá no tipo penal incriminador vai ter fazer isso ou tentar isso. Fazer isso ou tentar isso. Veja, evadir ou tentar evadir. Afastar ou tentar afastar. Sempre vai ter esse termo, ou tentar fazer isso. Aí você ou acende o alerta, crime de empreendimento ou de atentado. Beleza? Classificação muito boa para a sua prova. Espero que tenham gostado da dica. Não esqueça, crime de empreendimento ou de atentado admite a tentativa. Já vi isso cair em prova. Admite tentativa. A grande diferença dos demais crimes é que a tentativa é punida com uma pena menor. No crime de empreendimento, não. A pena é o quê? A mesma. Beleza? Valeu!